Boa noite, igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar por um instante. Eu continuo com alergia, mas estamos vencendo. Amém. Cada dia estamos vendo melhor. Com a graça de Deus vai dar tudo certo, né? Amém. Tomando uma aguinha aqui bastante. Quero agradecer ao irmão José Márcio, né? Deus abençoe. Amém. Justificando também a falta dele, desculpa também dele no tipo de trabalho, se ele está justificando, eu esqueço de justificar para vocês. Vamos nos pôr de pé. Querido e poderoso Deus, abençoe-nos através da meditação e da atuação da palavra. Fale conosco as palavras que estão escritas neste livro. Possa, meu Deus, fazer com que nossas almas saiam daqui abençoadas, revigoradas. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós paramos aqui em Mateus 26, no 69. Amém. Onde nós ouvimos aqui na oração de Jesus, no verso 36 a seguir, que o nosso espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Se Deus não tiver misericórdia, constantemente nós teremos que chorar amargamente, morrer atrás dos prejuízos. Amém. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento: Não conheço tal homem. Irmãos, por que Jesus disse que negaria 3 vezes? Porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, todas as coisas devem ser confirmadas. Amém. Deuteronômio 19, verso 15, Mateus 18, verso 15 a seguir, 2 Coríntios 11, verso 1 a seguir. E Pedro havia afirmado que ele estava disposto, que ele estava pronto para ir até a morte. E Jesus não só quis provar, mas ele quis autenticar a Pedro que ele também não estava pronto. E dali a pouco aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Agora, lembrando-nos que em São João, no capítulo 21, a Bíblia disse que Jesus confirmou 3 vezes também. Perguntou 3 vezes se ele o amava mais do que os demais. Agora, por que Jesus perguntou para ele? Porque Jesus sabia que ele o amava mais do que todos os demais apóstolos. Agora, como que ele poderia amar mais e negá-lo assim de uma maneira tão vergonhosa?
Repito, não brinque com o seu lado humano. Confie em Deus. Amém. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, agora vamos entrar no capítulo 27. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilato. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, e outra coisa, Pedro achava que estava pronto para ir até a morte. E Judas achou que poderia ganhar um dinheiro extra, entregando a Jesus, que depois Jesus iria se virar. Amém. Ele não achava que Jesus ia ser morto. Compreenderam, meus queridos? Mas quando ele viu que Jesus foi condenado e que ele foi cúmplice, arrependido. Deixa eu voltar aqui. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Meus irmãos, Satanás, ele é o seguinte: ele faz de tudo para te envolver num raio de uma cascata. Ele colabora, ele facilita, ele te inspira, ele te apoia. Aí depois que você cai, ele fica assistindo e se vira ao seu jeito. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Mas uma pergunta fica: se eles achavam que Cristo era tão culpado, qual que seria o problema dessas moedas? Eles estavam matando um malfeitor. Mas eles sabiam, irmãos, no fundo, como qualquer ser humano sabe, no fundo da sua alma, o que é certo e o que é errado. Nunca esqueça disso. Sempre escute a sua alma. Amém. Sempre atenta para o que a sua alma diz. Não o que as pessoas dizem. Não o que as suas razões dizem. Se aquiete, se dobra o seu joelho e escuta lá naquele lugarzinho que só Deus é capaz de ir. Amém? Amém. Porque Nicodemos foi ter noite com Jesus. E Nicodemos fazia parte desse cenário. E ele disse: nós sabemos que tu és enviado de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Tanto que depois que Jesus ressuscitou, que Jesus foi morto, ele cautelosamente foi lá com José de Arimateia e pediram o corpo de Jesus ao governador. E ele o liberou. E ele sepultado no sepulcro novo que José tinha. Por isso foi contado com os livros na sua morte. Amém. Agora, como que uma pessoa sabe? Por isso eu digo, irmãos, o sistema religioso,
Martinho Lutero chega a fazer uma expressão tão forte que ele disse que um pregador que prega um falso evangelho, ele é pior do que uma porta de um bordel. Isso é muito forte. Amém. E o povo que sabe que prega um falso evangelho está ali porque, por circunstância, por amizade, ou por causa de política, ele chega a dizer que ele é semelhante aos que vivem lá dentro do bordel. E Deus tem misericórdia. Amém. Eu disse, é uma expressão muito forte. Amém. Porque eles sabiam que Jesus não era culpado da morte. Mas a política religiosa, o sistema que os envolveram, eles não tinham outra saída. Ou aceitavam, ou se livravam. Agora, por isso eu digo, a salvação, ela é individual. Ela não depende da sua esposa, não depende do seu esposo, não depende do seu irmão, da sua irmã, da sua cunhada, dos demais que estão junto com você. Isso depende unicamente de você. Porque quando você vê o mundo, você vê o sol. E você vai voltar só. Amém. E Deus vai pedir conta da tua alma. Deus vai pedir conta da minha alma. Então, por isso, não se jogue. Se tratando com relação à salvação, não se deve fazer jogo por isso. Você tem que ser sincero. Amém. Você tem que ser convicto. Um dia, discutindo com um religioso, ele disse: você defende essa convicção? Quando ele foi debater, ele viu que ele não conseguia sobressair com a sua doutrina. Ele disse: você prega essa convicção porque você é pastor. Senão eu já cria nela antes de ser pastor. E se eu soubesse, e se eu encontrar alguma convicção que seja melhor dentro da Bíblia do que isso que eu tenho crido, por isso eu vou para lá. Amém. Porque não é sustentar um título, não é sustentar um sistema, é saber que o que está dentro de mim, só isso aqui é capaz de preparar. Amém. Olha. Mateus 4, verso 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Amém. Glória. Mas, infelizmente, circunstância familiar, política, aprisiona as pessoas. Eu tive o privilégio de conhecer um homem que ele foi evangelizado através do padre, ele foi prestar um serviço lá no sítio. E meu filho foi atender ele. Ele perguntou o nome do meu filho. Meu filho disse: meu nome é André. Ele disse: é nome bíblico, né? Eu disse: é. Todos os meus irmãos, o nome deles são bíblicos. Ah, vocês são evangélicos? Sim, são. Inclusive, meu pai é pastor. Ah, que legal. Como é que é o nome do seu pastor? Do seu pai? Disse: Pastor Paulo. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas Pastor Paulo, do rádio? Ele disse: é, meu pai sempre teve programa de rádio. Voz da Restauração? Ele disse: sim. Cadê ele? Ele estava no fundo, trabalhando. Chama ele aqui, fazendo favor. Aí eu cheguei lá, sacudindo a folha da mão, cumprimentei ele. Posso dar um abraço ao senhor? Foi no contra. Ele disse: o senhor sabia que eu creio no Evangelho, ouvindo seus programas de rádio? Amém. Ele disse: mas sabe o que aconteceu? Aí eu comecei a frequentar a igreja. Aí eu namorei com a filha do pastor e casei com ela. E agora, como é que ele ia deixar a igreja do sogro? Você está vendo como é que a circunstância aparece? Irmão, isso é terrível. Mas que eu pensei: se você aceitou e você ouviu,
é que você está envolvido num sistema? Como é que você aceitou ser batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo? Como é que você pode crer numa trindade? Mas jamais no mundo iria contrariar o sogro, porque o sogro é o pastor. E às vezes, como no caso, o filho disse, olha, se você quiser casar comigo, você casa, mas aqui tem que ficar aqui na igreja do meu pai. Não. Amarra, moça. Amarra. Por isso Jesus foi tão categórico. Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 10. Aquele que não deixar laços familiares por amor de mim, isso não é digno de mim. Amém. Não, porque meu velho pai, porque minha velha mãe, porque meu irmão, porque minha irmã, porque isso, porque aquilo. Quem é minha mãe, meus irmãos, minha irmã? Leia. São Marcos capítulo 3. São aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Amém. Mas Nicodemos deixou-se amarrar. Porque posições de privilégio, irmão, é muito difícil o ser humano se livrar. Eu sempre cito essa escritura, não sei se eu cito correta, mas deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu não encontrar, não tem nem problema, nós conseguimos aqui. Mas eu sempre fui temeroso com isso. O profeta chega a dizer na mensagem, a fase presente do meu ministério, ele disse, eu tive que me livrar de muitos bons amigos por causa dos seus comportamentos. Você tem que se livrar de tudo que te compromete com Deus. Amém. Lembra-se, quando as coisas apertarem e tudo ficar difícil, só Ele vai estar com você. Amém. Glória. Creio. Então não se detenha por nada. Louvado é o nome de Jesus. Amém. Só um minutinho. Deixa eu encontrar aqui, não tem problema. Nós vamos voltar ao leitura, só por questão de consciência. Mas não é fácil não, deixa. Glória. Vou voltar aqui, eu não encontrei. Mas a escritura eu vou citar, depois você pode pegar por referência, você vai encontrar. Todo homem, por mais firme que esteja, ele é vaidade. Amém. Por mais firme que esteja, ele é vaidade. Está consultando aí, irmãos? Então, grita lá para nós aí. 39. E é engraçado que eu passei por ela aqui, não consegui localizar. Está aqui grifado na frente da minha cara. Amém. Pense que fizeste os meus dias como a paus. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Amém. Então nós temos que tomar muito, mas muito cuidado. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Eu não estou forçando a voz porque eu quero ir até o final. Se eu for me empolgar aqui, a bateria vai falhar, né? Amém. E ele, atirando no tempo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes do sacerdote, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, comprar com ela um campo de oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticiará o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado,
que certos filhos de Israel avaliaram e deram-nos pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor tinha determinado. Até isso, tudo já estava profetizado. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelo príncipe dos sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouve quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Eu estava vendo uma psicóloga falando. Ela disse que para entender Jesus, não é qualquer doutorado em psicologia que poder conseguiria entendê-lo. Como eu já disse para vocês, um ateu foi tentar estudar a Bíblia para debater. E quando ele chegou na leitura que nós passamos aqui, que Jesus chamou Judas de amigo, ele disse: Não, aí não dá. Não dá. Glória. Amém. Esse homem não era comum. Porque isso é além da realidade. E ela dizendo, por exemplo, a maneira que Jesus conviveu com Judas. Que equilíbrio, ela disse, não existe neuropsíquico, não existe nada que possa, vamos dizer assim, fazer uma combinação, um aparato para dizer assim, isso aqui é aplicado nisso, 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 não tem como. Você conviver com uma pessoa 3 anos e meio, alegre, feliz, satisfeito, sabendo que no final aquela pessoa vai estranhar. Ele disse que ele era paranormal. Aí eu pensei, sim, ele era Deus. Amém. Amém. Deus tirou Israel do Egito. Fez todos aqueles sinais. Deus fez 10 maravilhas no Egito. E Israel, para entrar na terra prometida, tentou Deus 10 vezes. Para cada maravilha, eles tentaram Deus. Duvidaram de Deus. E mesmo assim, Deus disse para Moisés: põe esse povo lá. Está lendo o livro de Reis aqui? Salomão edificando o templo. E Deus acompanhando. Fazendo parede lavrada em ouro, pranchão de cedro, cortando aquelas pedras, trazendo aquelas pedras, encaixando. Todo aquele capricho. E Deus sabendo que lá na frente eles iam abandonar ele, que aquele tudo seria atacado fogo. Amém. E mesmo assim, ele acompanhando, quando Salomão orou, ele encheu o templo. O sacerdote não poderia nem parar de pé com a presença dele. Abençoou aquele povo. Ficou feliz com aquele povo, mesmo conhecendo o futuro. Mesmo sabendo que eles iriam o abandonar. Amém. Aí eu pergunto, Paulo, você faria o mesmo bem que você já fez para muitas pessoas que hoje acabam bem por mal? Aí eu faço a mesma pergunta para você. Você continuaria fazendo bem por algumas pessoas, mesmo sabendo que lá na frente essas pessoas iriam virar as costas para você, iriam te apunhalar, iriam te vender? Por isso que eu digo,
Jesus era paranormal, sim. Ele era Deus. Amém. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar o preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Vocês lembram da Paixão de Cristo, de Mel Gibson? Creio que a maioria de vocês assistiu. Vocês lembram daquele ator que fez o papel do Barrabás? E olha que aquilo ali foi uma ficção. E a coisa foi tão real, que quando aquele cidadão chamado Barrabás era no filme, ele olhou para Jesus no filme. Depois, mais tarde, o ator confessou que ali mesmo ele se converteu. Agora imagine você vendo essa cena frente a frente. Deus não é nada mais, nada menos, irmãos, do que amor puro. Amém. Amor real. Amém. Então não tente entender Deus. A maioria, ou muitos, dos filósofos terminaram em hospício alguns. Inclusive tem um, se não me engano, italiano. Inclusive, de vez em quando, eu posto algumas palavras dele que eu acho que sempre foram corretas, ali no Facebook. E ele fez uma afirmação dizendo assim: se Deus sabia que o diabo seria o diabo, e mesmo assim o criou, ele errou. E se o diabo ele faz o que quer e Deus não interrompe, é porque ele não é todo poderoso. E eu falei, o que filosofia tem a ver com o cristianismo? Era só mostrar para ele e disse, olha, desde a fundação do mundo. Amém. Agora preste atenção nisso. Por isso o livro de Apocalipse é chamado Revelação. Revelação. Apocalipse capítulo 13 diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Amém. Agora você vê desde Abraão. Quanta história. E Deus suportando, e Deus trabalhando, e Deus abençoando, e eles prosperando. Erra aqui, levanta ali, Deus castiga aqui, eles oram, Deus traz eles de volta. Vem, até chegar 2000 anos atrás, quando o cordeiro nasceu. E ele foi crucificado. E nesta noite, Hoje, tudo que está acontecendo aqui na terra, está tudo escrito na diante dele. Amém. Amém. Tudo o que irá acontecer. Olha. Então, quando o diabo tentar te atacar sua mente e te dar esse pouquinho aqui de razão, qualquer coisa que você seja injustiçado, que você está pagando por alguma coisa, você lembra do que o profeta disse? Ainda que ele me mandasse para o inferno, seria justo. Amém. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Agora, outra coisa interessante, irmãos. Toma cuidado. Quantas pessoas tinha quando Jesus multiplicou os pães? 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Eu sempre faço esse cálculo, vamos dizer, umas 12.000 pessoas só naquele ajuntamento.
que os homens naquela época tinham várias esposas. Muitos deles tinham 10, 15 filhos. Talvez tinha até mais do que eu estou dizendo. E por que essa multidão agora estava enfurecida e pedindo Barrabás? Sendo que essa mesma multidão jogou ramos, estendeu vestidos e gritou: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O que foi que aconteceu com esse povo? O fermento, irmãos, a indignação. Compreende? Amém. Porque você seguir um homem sendo escoltado, sendo exaltado pelo povo, é uma coisa. Agora você vê um homem amarrado, apanhando, sendo surrado, e não correspondendo, e não reagindo. Então o povo sempre vai para o lado mais forte. Eles sabiam que Jesus tinha sido fracassado, tinha sido derrotado. Quando Israel saiu do Egito, Deus pediu que Moisés enviasse 12 espias para que cruzasse o Jordão e fosse espiar a terra. E por causa de 11 espias, salvo Caleb, eles infamaram tanto a terra que levou a congregação de Israel, quase 2 milhões de pessoas, a chorarem a noite inteira, indignados. E eu estava lendo a Bíblia outro dia, que ali fala, que diz que eles estão assim: levantamos um capitão. Então diz que eles já tinham até levantado um capitão para no outro dia de manhã eles rumaram de volta para o Egito, por causa de 11 homens difamando. Cuidado com a indignação. Amém. Quando alguém trazer algum fato para você, seja pessoas da sua família, seja amigo, seja membro de igreja, seja quem for, a Bíblia diz no Salmo 37, não indigneis por causa dos malfeitores. Amém. E nem tem inveja dos que honram a iniquidade. Antes de você se inflamar, você para, certifica primeiro se aquilo é real. E antes de você abrir a boca, você auto-examina e vê se você está na condição de atirar uma pedra. É o único jeito de você não participar de motins. Na empresa é a mesma coisa. Eu nunca esqueço de um fazendeiro. Eu visitava uma família e sempre ele estava lá na varanda da sede. Eu ia lá conversar com ele. Ele tinha um escritório aqui na cidade. Escritório de contabilidade. E ele me contando um fato. Diz que na década de 70, perto da década de 80, diz que era um escritório, diz que nessa época ele trabalhava de funcionário ainda. Quando pensa que não, os funcionários tudo agitados dentro da empresa, por causa de um ano. Aí ele chegou e disse assim: mas o que está acontecendo? Nossa, você não está sabendo? Aumentar nosso salário, o patrão não aumenta não. Mas acabou de chegar lá, de São Paulo, uma Brasília 0 quilômetros. Uma Brasília. Daquele tempo. Eu falei: e daí? Mas você acha que é justo? Ele falou: ó, só tem uma coisa para dizer para vocês. Se ele tivesse vendido o Fusca dele
tivesse vindo de bicicleta que nem nós, vocês poderiam pôr a barra de molho que vocês iam perder o emprego. Mas se ele saiu do fluxo que ele está na Brasília, isso quer dizer que a firma está andando. Que nós vamos continuar com o emprego. Se vocês querem continuar com o motim de vocês, eu estou fora. Mas que um olhou para o outro, resmungou e cada um foi trabalhando. Mas sempre tem um para inflamar. Porque isso não está certo, porque isso tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. E aí, se você não tomar cuidado, se você para ouvi-lo, você se inflama também. Amém. O mesmo povo que estava usando bendito que veio do Senhor, agora já está pedindo que soltasse um assassino e matasse aquele que só fez o bem. Esteja preparado. Tem muitas pessoas que hoje dizem: eu morro contigo, amanhã te mata. Amém. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Agora preste atenção. Nem o governador ficou inocente. Aí você vê o que é política. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Olha o verso 18 aqui para nós concluir o que ele disse. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Porque eles não conseguiam, como Nicodemos disse: sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém consegue fazer o que tu fazes se não for com ele. Eu mesmo chamo Nicodemos, temos aí o venerado Gamaliel, nós conhecemos a letra, nós temos entendimento intelectual, mas nós não abrimos o olho de cego, nós não fazemos paralítico andar, nós não suscitamos mortos. Então o negócio é o seguinte: ou nós se livra desse homem, ou vamos ter que se unir com ele. Agora, é mais fácil se livrar dele do que se unir com ele. Agora, sem saber que tudo isso era Deus trabalhando. Amém? Amém. Ligando as pontas e fazendo as escrituras cumprir exatamente. Ele mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Amém. Dos que são chamados pelo seu decreto. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vou marcar aqui, só para nós não errarmos. Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Jesus, pela graça, pela misericórdia, ter nos concedido esse privilégio de hoje estarmos aqui estudando a tua santa palavra, sabendo que tudo isso é a verdade. Obrigado por esse pequeno ensinamento de hoje, Senhor. E nós vamos para nossas casas meditando, analisando sobre estas coisas. E nós vamos confiar unicamente no Senhor, sabendo que no Senhor provê todas as coisas. Maldito o homem que faz do homem o braço de barril, a sua confiança, e o braço de carne, a sua confiança. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos. Também nos dê uma boa noite de descanso. Ajude aqueles que estão enfermos, Senhor. Alérgicos. No caso aqui do teu servo, Senhor. Dá-nos paciência na tribulação. E também, Senhor, nos ajuda. Ajuda o irmão Gabriel com a sua garganta também. Outros e outros, meu Deus, que eu nem sequer vi no culto. Pois está possível nós. Mas o Senhor é Deus sobre tudo. Se temos que passar sem que beba esse cálice, dai-nos graça, dai-nos paciência. Entregamos tudo em tuas mãos. E eu peço, leva teus filhos em paz. E descanse eles nessa paz.